A paz do Senhor Jesus. Queridos, é com muita alegria mais uma vez, né? Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui juntamente com você. Esse ambiente tão gostoso, né, olha? Que é o ambiente de culto, de cultuar o Senhor, de ter pessoas que é tão importante para Deus e para nós, assim como você. Isso muito alegra o nosso coração, a sua presença diariamente conosco, né? As pessoas que estão em outros países sempre presentes, pessoas em outros estados, né? Fazendo pamonha e cultuando o Senhor juntamente conosco, pessoas aqui da nossa cidade. E eu gostaria de mandar um abraço todo especial também para aquelas pessoas que nós não sabemos o seu nome, mas que você é presente junto conosco, né? Que tem por hábito de ter seu radinho ligado, né? Isso aí muito alegra o nosso coração. E a todos vocês, né? Amigos, pessoas presentes, pessoas que nós sabemos o nome, pessoas que nós conhecemos e aquelas que nós não conhecemos. A todos vocês, nós desejamos aí as grandes bênçãos do Senhor para a sua vida, para a sua família e para os seus projetos de vida. Queridos, para uma meditação rápida na tarde desse dia, o livro é Salmo capítulo de número 27, apenas o versículo de número 10, que assim vai dizer a palavra do Senhor: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Glória a Deus. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus seja presente aí no seu entendimento, para que você possa aprender e também guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, em algum momento da sua vida, alguém firmou com você um laço de companheirismo, né? Um dia alguém falou para você, ou você percebeu que aquela pessoa é presente na sua vida. Às vezes a pessoa nem precisou de falar nada. As atitudes dela, né, te fez você acreditar, né? Te faz você acreditar, né, que ela é presente na sua vida. Tem até uma frase, Aura, muito comum que eles falam aí, né? E que de vez em quando também a gente expressa: estamos juntos, né? Estamos juntos. E por certo, um dia você já ouviu alguém falar essa frase para você, né? Ou você já falou isso para alguém. É uma frase muito comum que faz parte aí do nosso dia a dia, que faz parte do nosso cotidiano. O que isso está nos falando? Está nos falando que existe pessoas que vai ser presente juntamente conosco ao longo aí de nossa história. Vai ter pessoas que vai se aproximar de nós e que pessoas que vai fazer muito bem, né? A sua presença, a presença vai nos acrescentar, a presença vai nos edificar, né? Isso aí é muito importante, né? É o lado bom da vida, né? Ter pessoas boas juntamente conosco. Estou falando isso, querido, por quê? Porque o texto aqui que nós acabamos de ler, né, no livro de Salmo, é um salmo de Davi. O livro de Salmo, ele também vai falar acerca de um firmar laço, de alguém que fala para você assim: nós estamos bem juntos. Estamos bem perto se você querer a minha presença. Mas é necessário que você queira a presença. E quando procurando um versículo, eu achei, né, esta passagem aqui, muito me chamou a atenção, porque aqui o salmista ele faz uma declaração, e essa declaração ela se torna diferente das demais declarações que a gente ouve quando um marido fala para sua esposa: estamos juntos, né? De igual forma, a esposa fala para o marido, ou o amigo fala para o amigo, quando o patrão fala para o empregado. É totalmente diferente aqui esta declaração do salmista. Por quê? Porque ele vai se referir a quem é presente na sua vida ao longo de toda a sua história. E às vezes eu firmo o laço com alguém e a vida vai me proporcionar situações que eu não vou cumprir a minha palavra. Ainda que eu queira, ainda que eu seja uma pessoa de uma boa
de uma boa intenção, mas nós não sabemos o que o dia de amanhã vai produzir, e aquilo que eu empenho a minha palavra hoje para o dia de amanhã, pode ser que no amanhã eu não tenha condição de cumprir, porque pode ser que no amanhã eu nem exista mais. São coisas da vida. Por que isso? Porque o Senhor nos fez limitados. Nós podemos até empenhar a nossa palavra que nós estamos juntos com alguém. Agora, o ato de permanecer junto, nós não podemos afirmar. Porque nós não temos e nem somos senhor do nosso tempo. O tempo que nós temos, conforme nós sempre pregamos aqui, chama somente o momento do agora. Momentos futuros nós não saberemos se vai chegar. E momentos passados não voltam mais. Então, quando o salmista fala aqui que ainda que pai e mãe me abandona, o Senhor me acolherá, é porque ele se refere aqui à declaração de uma pessoa que não sofre variação. Ou seja, qual que é a palavra do Senhor? Eu não te abandono. E não nos abandona. Faz parte da nossa história ao longo de toda a nossa vida. Queridos, e isso é maravilhoso. Eu não estou falando para você não confiar na sua família. Eu não estou falando aqui desmerecendo a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está te ajudando, sua esposa, seu marido, seus filhos. Não! Nós não estamos aqui desmerecendo, muito pelo contrário. As pessoas que nos assessoram é bênção do Senhor para a nossa vida. E eu também tenho pessoas assim e dependo dessas pessoas. Nós dependemos umas das outras. Mas o que o salmista aqui, quando ele escreve fazendo a sua declaração, é que ainda que essas pessoas venham a falhar na minha vida, mas o Senhor não falha. Esta é a mensagem da reflexão da palavra do Senhor. E ele chega a fazer aqui uma comparação, né? Quando ele coloca aqui, ainda que pai e mãe me abandonam, mas o Senhor vai me acolher. E é interessante que o pai e a mãe não precisam de abandonar para nós sermos acolhidos pelo Senhor. Isso é interessante, não precisa, né? O acolhimento do Senhor, né? O posicionamento de braços abertos do Senhor já é presente na sua vida, querido, desde o seu nascimento. O Senhor sabe muito bem quem é você quando ainda você estava sendo formado. O Senhor conhecia bem a sua história antes dela existir. O Senhor sabe muito bem. O Senhor, você não é estranho para Deus. Os braços do Senhor sempre esteve e sempre estarão abertos para você. Mas nessa questão toda aqui há a necessidade de você querer. Quando nós falamos de acolher, nós falamos, Áureo, falar de acolher é falar de braços abertos. É falar de aconchego. Falar de aconchego é falar de relacionamento. É falar de ser recebido por Deus. Querido, e isso envolve relacionamento. Isso envolve de eu querer. Os braços do Senhor, eles já estão abertos. Né? O chamado de acolhimento do Senhor, ele já é presente. O chamado para um relacionamento com o Senhor, todos os dias, é pregado. E a intenção do Senhor é essa para com a nossa vida. Então, o que está faltando? Está faltando é a nossa decisão. Nesse exato momento, agora, em muitos outros lugares, em muitos, mas são milhares de outros lugares, pelas ruas, pelas praças, em templos, em rádios, em televisão, em tantos lugares, pelos vilarejos, pelas grandes cidades, as grandes metrópoles, pelos distritos, pelas roças, tem alguém falando do amor de Deus. Tem alguém falando que o Senhor está chamando. Tem alguém falando que o Senhor quer relacionar com você. Tem alguém falando que o Senhor tem salvação para você. Tem alguém falando que o Senhor tem vida e vida eterna para você. Em algum lugar, assim como nós, neste momento, tem alguém falando que o Senhor nos acolhe. Tem alguém falando que ainda que você se decepciona com o ser humano, mas o Senhor não te decepciona.
em algum lugar tem alguém fazendo a mesma coisa que nós, né? E que estamos fazendo agora. É o Evangelho sendo anunciado, querido. O Evangelho sendo anunciado por todos os cantos dessa terra, porque há esta necessidade da palavra do Senhor ser anunciada. Para quê? Para que nós não venhamos viver um engano. Tem tantas pessoas decepcionadas nesta terra, tem tantas pessoas que a sua história ela já deu por encerrada por decepção, mas o que a palavra do Senhor te chama a atenção, não olha para o ser humano, porque o ser humano ele é falho, não olha para o ser humano, porque o ser humano ele não tem condição de empenhar, né, a sua palavra e cumprir a sua palavra fielmente. Por quê? Porque nós não somos donos do tempo. Mas o Senhor manda olhar para Ele. O Senhor manda confiar nele. O Senhor manda primeiro se entregar a Ele. Que Ele não muda, que Ele não sofre variação, que Ele não sofre independente de circunstâncias. A palavra do Senhor é a mesma. E as promessas do Senhor, se você estiver posicionado da maneira que Ele estabelece na sua palavra, querido, ela vai acontecer na sua vida, independente de situação. O Senhor vela em cumprir a sua palavra, é o que a Bíblia fala acerca da palavra do Senhor. E decepção é algo que todos nós podemos sofrer. Mas o que o Senhor chama a atenção é para que nós venhamos depositar a nossa confiança nele. Por quê? Porque nesta questão só Ele pode falar. E Ele pode garantir. Daí a declaração do salmista. Ainda que pai e mãe, falar de pai e mãe seria os improváveis de nos abandonar, né? Ainda o texto que você leu, olha, no início desse culto, foi Isaías, que fala que ainda que uma mãe se esquecesse de um filho que mama, né? Tem possibilidade de uma mãe se esquecer em uma razão, em uma sã consciência? Eu creio que não. Quem comete, pode acontecer isso sim, com certeza. E acontece em grande número mundo afora, né? Mas a pessoa está dentro de uma loucura, está dentro de uma falta de responsabilidade tremenda, alguma coisa que tira princípios, né? Pode isso acontecer, ainda que isso venha a acontecer, qual é o empenho da palavra de Deus, mas todavia eu não vos abandonarei. Aqui o salmista, em outro texto, ele vai falar essas mesmas palavras que Isaías falou, dizendo que ainda que pai e mãe me abandonam, o Senhor sempre me acolherá. E é isso, querido. Falar de o acolhimento do Senhor é falar que os braços abertos do Senhor ainda continua para nós. Agora só que tem um detalhe. Só para a gente fechar aqui, e esse detalhe é muito sério. Os braços abertos do Senhor têm um determinado tempo para continuar aberto. Os braços abertos do Senhor têm um determinado tempo de espera por você, querido. Muitas pessoas perderam essa oportunidade hoje. Os braços do Senhor já não estão mais abertos para ele, já partiram. E partiram sem ir até os braços abertos do Senhor. Isso é muito sério. Quando o Senhor fala que Ele nos acolherá, é necessário que eu queira ser acolhido pelo Senhor. É nós que vamos até o Senhor através de nossa fé, através do nosso reconhecimento, através da nossa consideração acerca da pessoa de Deus. A palavra do Senhor nos manda chegar a Deus. Para quê? Para que Ele se achegue a nós. Então a decisão é nossa, o primeiro passo é nosso. A iniciativa tem que ser nossa, para que o Senhor veja a sua vontade. E muitas pessoas não dão conta que isso é uma realidade. E a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo de número 55, versículo de número 6, a palavra do Senhor vai deixar registrado esta questão. Quando ele fala assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, vai, querido, enquanto os braços estão abertos para te acolher. Aproveita a oportunidade enquanto você ainda pode.
Aproveita a porta aberta enquanto ainda ela está aberta. Porque vai chegar um tempo que para muitos buscarão e não encontrarão. E isso é muito triste, querido. Mas o propósito do Senhor é que você entenda esta palavra. O propósito do Senhor é que você reconheça a soberania dele na sua vida, o projeto dele na sua vida, o entendimento de que os braços dele estão abertos e você precisa ser acolhido pelos braços do Senhor. Porque somente nos braços do Senhor nós temos aquilo que nós necessitamos, tanto para suprir as nossas necessidades físicas, quanto as nossas necessidades espirituais. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te dê a graça e te dê o entendimento, para que enquanto se tem tempo, você possa aproveitar aí esta oportunidade. E todos quanto aproveitam a oportunidade, o tempo vai lhes dizer que fizeram a escolha certa. Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado pela tua presença. Oro agradecido pela tua graça. Oro agradecido pela bênção e da sabedoria da tua palavra. Oro agradecido porque todos os dias o Senhor nos esclarece o caminho que nós devemos seguir. Oro agradecido, Senhor, pela boa mão do Senhor nos abençoando. Oro agradecido por cada um que é presente conosco neste culto. Nossos irmãos, amigos, ó Deus, pessoas, Senhor, sempre presente conosco. E a nossa oração é que a tua graça se manifesta poderosamente na vida de cada um, na vida de suas famílias, suprindo as suas necessidades, abençoando, protegendo e dando a graça do entendimento da palavra do Senhor. E assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ama, mas eu sei que o Senhor não vai se esquecer de ti. Você pode passar no meio de uma multidão e ninguém te estender a mão, e você até pensar assim: o Senhor também vai me negar tua mão de poder, e sem tua graça eu não posso viver, pois preciso de unção sobre mim. Com Jesus a vitória é sempre garantida, e se Ele é quem concede a vida, não precisa se preocupar. Na verdade, Ele fala, Ele pode cumprir. Com poder Ele hoje vai agir. Tua unção já se encontra aqui. Ó, eu sei que o Senhor nunca me abandonou, será sempre o meu protetor. Mas com Ele eu sou mais que vencedor. A vida não precisa se preocupar.